Olá a todos, bom dia. Meu nome é Anderson Filho e eu estou muito feliz por estar aqui hoje. Eu fui convidado para conversar com você sobre um tema que, em particular, eu acho fascinante e essencial, que é a inovação na educação. O título da nossa conversa é Construindo a Escola do Futuro hoje. E nos próximos minutos, eu quero propor algumas ideias e apresentar alguns conceitos que podem nos ajudar a dar os primeiros passos para a nossa jornada. Bom, como foi dito, fui convidado pela direção para falar sobre esse tema e eu venho pesquisando bastante sobre essas novas abordagens pedagógicas. Eu sei que o contexto da escola hoje é de iniciar essa jornada de inovação. Sei que na prática ainda não há muitas coisas implementadas e é exatamente por isso que essa conversa é importante. Nosso objetivo aqui não é sair com um plano mirabolante e um caminho já certo, mas sim ter uma trilha, um caminho que a gente possa percorrer, aquela trilha, não aquele trilho fixo, mas uma trilha do tipo ideias inovadoras que se possam sair. Já quero deixar um alerta positivo, claro. Quando falamos em inovação na educação, muita gente pensa imediatamente em lousas digitais caras, em tablets para todos os lados, os alunos com computadores, mas a inovação discutir hoje é muito mais sobre o método e a abordagem pedagógicas do que sobre tecnologias caras e implementações super avançadas e mirabolantes. Bem, a primeira pergunta que temos que responder é por que inovar? Por que mexer num modelo que de certa forma funciona há décadas? A resposta é simples, embora seja difícil. O mundo mudou, o aluno mudou também. A forma que acessamos informações mudou radicalmente. E a escola precisa acompanhar essa transformação. O modelo tradicional, que todos nós conhecemos bem, e que tem o seu valor, não podemos negar isso, é baseado na transmissão. No caso, o professor fala, o aluno escuta. O foco muitas vezes é na memorização do conteúdo. O modelo inovador ou ativo propõe a mudança nesse fluxo. O professor deixa de ser o único detentor do conhecimento e passa a ser o mediador, um orientador. O aluno sai da posição passiva de ouvinte e se torna um protagonista. Ele interage, ele cria e ele resolve os problemas. O foco aqui não é apenas saber o conteúdo, mas saber o que fazer com esse conteúdo, ou seja, desenvolver habilidades e competências. E é um ponto crucial, especialmente para a escola iniciante nesse tema. O objetivo não é abolir o modelo tradicional. A aula expositiva ainda tem seu lugar. O objetivo é integrá-la às novas práticas e enganjar mais o aluno. Bem, o conceito-chave para metodologias ágeis. E o grande guarda-chuva que abriga essas novas práticas chama-se metodologias ativas. O nome já diz tudo. São estratégias de ensino que buscam colocar o aluno como protagonista, como um agente ativo do seu próprio aprendizado. Nessas metodologias, o aluno é levado a fazer algo. Ele discute, ele cria, ele pesquisa, ele ensina o colega, ao invés de apenas ouvir passivamente. Nesse cenário, o papel do professor transforma. Ele se torna um facilitador, um curador de conteúdo, um designador de experiências de aprendizado. E não mais somente como aquele cara que vai ficar falando e passando conhecimento e o aluno somente recebendo. E o foco está aí. O foco sai da transmissão do conteúdo e vai para o desenvolvimento da habilidade. E como vamos ver, existem várias formas de fazer isso. Mas antes de vermos as metodologias, precisamos entender qual é o objetivo final de todas elas. Aprender de verdade não é decorar. Tenho certeza que todos aqui já passaram pela experiência de estudar para a prova, a chamada de aprendizagem mecânica ou a decoreba. O aluno memoriza a fórmula, faz a prova na sexta-feira e na próxima semana, ou melhor, até mesmo no dia seguinte, já esqueceu tudo. Por quê? Porque aquilo não fez sentido para ele, ele só fez decorar. A aprendizagem significativa é o oposto. É quando o aluno consegue conectar a nova informação com algo que ele já sabe e com a sua realidade. Vamos usar um exemplo clássico na fórmula de Bhaskara. Na aprendizagem mecânica, o aluno decora que menos b, mais ou menos, raiz de delta, vezes 2 vezes AC. Na aprendizagem significativa, ele entende que aquela fórmula pode ser usada para calcular a trajetória de uma bola num jogo de futebol ou
o lucro máximo de uma pequena empresa. O conhecimento faz sentido e ele se conecta. Por isso, ele se fixa. As metodologias ativas são as melhores ferramentas que temos para criar essas conexões e promover a aprendizagem significativa. Então, vamos à nossa primeira ferramenta prática, a sala de aula invertida. Como o nome sugere, ela inverte a lógica tradicional da aula e do dever de casa. No modelo tradicional, o professor usa o tempo precioso da sala de aula para expor o conteúdo pela primeira vez, com suas conceitos, definições, regras e tudo mais. E o dever da, e o de- a lição de casa é aplicar esse conteúdo, no caso, resolver atividade, problema e tudo mais, que é a parte mais difícil, o aluno faz sozinho. Bem, a sala de aula invertida inverte isso. Antes da aula em casa, o aluno estuda o conteúdo base, geralmente o conteúdo mais simples ou conceitual. O professor pode gravar um vídeo curto também, ou recomendar links no YouTube e tudo mais. E durante a aula que acontecer sobre o assunto, que no método antigo seria para dar aula, ele vai. O tempo dele vai fazer que seja mais nobre. E é usado para importar, no caso, tirar dúvidas, tirar complexidade, resolver problemas que os alunos encontraram e, com a ajuda do professor, realizar debates e atividades em grupo. Basicamente, o professor usa do seu tempo para aplicar o conhecimento junto com o aluno e não apenas para transmiti-lo. Pronto. Aprendizagem por pares. Nossa segunda metodologia é incrivelmente poderosa e muitas vezes subestimada. A aprendizagem por pares. A premissa é os alunos aprendem e aprendem muito e ensinam uns aos outros. O modelo clássico, popularizado pelo professor Eric Mazur, funciona assim. O professor, no meio da sua sala, lança uma pergunta conceitual, um pequeno teste como alternativa A, B, C, D. Primeiro, os alunos respondem individualmente em silêncio. O professor olha os resultados. Se estiverem divididos, ele aplica o pulo do gato, que no caso seria: pessoal, agora vocês têm 2 minutos. Encontre alguém que marque uma resposta diferente da sua e tentem convencer essa pessoa que sua resposta é a correta. O que acontece nessa hora é a mágica. A sala entra em ebulição depois desses 2, 3 minutos de debate. O professor pede para voltarem novamente. O índice de acertos quase sempre dispara. Por que funciona? Porque o aluno que acabou de entender um conceito difícil consegue explicá-lo para o próximo colega numa linguagem muito mais acessível, sem os vícios de linguagem do especialista que é o professor. Naturalmente, é uma ferramenta fantástica de engajamento e verificação de aprendizagem em tempo real. Bem, agora entramos em duas metodologias que são primas, mas com focos diferentes. A primeira é a aprendizagem baseada em problemas, PBL. Aqui o aprendizado não termina com um problema, ele começa com um. O professor apresenta aos alunos, geralmente em grupos, um problema complexo, aberto e, de preferência, um problema real. Por exemplo, notamos que o desperdício de alimentos na cantina nessa escola aumentou 20% no último semestre. O que pode ter causado. O que podemos fazer. Eita! O que está acontecendo e o que pode estar e o que podemos fazer. A partir daí, o processo se desenrola. Os alunos analisam o problema, eles identificam o que já sabem sobre o assunto, mais importante, o que eles precisam descobrir para resolvê-lo. Eles vão precisar de matemática, biologia, habilidades de pesquisa, provavelmente tudo isso. Eles saem em busca desse conhecimento, pesquisam, entrevistam, coletam dados e, ao final, propõem uma solução fundamental para aquele problema. O foco total do PBL no processo de investigação é aprender a aprender para resolver o problema. Bem, e a prima da PBL é a aprendizagem baseada em projetos. É muito semelhante, mas o foco muda. Enquanto a PBL o foco é o processo de investigação do problema, no PJBL, no caso, aprendizagem baseada em projetos, o foco é a criação do produto final. O gatilho não é um problema, mas é um desafio. Usando o mesmo termo, pessoal, nossa cantina, pessoal, nosso desafio é criar uma campanha de conscientização eficaz para reduzir o desperdício da cantina. Veja, o objetivo é tangível. Os alunos vão precisar planejar o projeto, definir etapas, razões, prazos, papéis. Vão pesquisar, criar, prototipar, testar e, ao final, apresentar o produto deles e a campanha pronta. O foco aqui é o produto final e o desenvolvimento de habilidade de gestão de projetos, colaboração e comunicação. Bem,
Tanto de problemas quanto de projetos são meio similares, então gostei de dar uma separada. Então, só para deixar bem claro, vamos ver a diferença. A PPBL, a de aprendizagem baseada em problemas, o gatilho é um problema complexo e o foco é o processo de investigação, o resultado. É geralmente a solução teórica proposta fundamentalmente. O PJBL, o gatilho, é um desafio de criar algo. O foco é criar e entregar um produto, o resultado é tangível. Ambas são fantásticas para desenvolver habilidades no mundo real, como pensamento crítico, colaboração e autonomia. Bem, agora a dúvida. Por onde podemos começar? Certo, apresentei muitos conceitos em pouco tempo. Ativos, significativos, saldo invertida e tudo mais. Agora, você deve estar pensando, meu Deus, por onde começar? Isso é muito complexo. E aqui vem a principal mensagem para a escola. Inovação não é uma corrida de 100 metros. Ela é uma maratona para toda uma vida. Ninguém precisa ou deve tentar mudar a escola inteira por uma noite. O melhor a se fazer é começar aos poucos. Comece pequeno, escolha um projeto piloto, talvez uma única turma com um único professor, para testar a metodologia nova. Tente uma formação segura. Novos professores precisam nos sentir seguros para testar o novo. Isso significa estudar, trocar experiências, aprender juntos. Colaboração é a chave para muitas dessas metodologias. Com projetos como o PPBL, PJBL, ficam mais rico quando três professores, quatro, planejam juntos um projeto para se desenvolver ao final do período. E talvez mais importante, criar uma cultura de experimentação. Temos que nos permitir tentar. A primeira vez que você tentou aprendizagem por pares não pode sair perfeito e provavelmente não vai. E tudo bem. A aprendizagem é para todos, inclusive para os educadores. O mais importante é começar. Para concluir, o que vimos hoje foi que inovar a educação principalmente é mudar o nosso método, saindo do foco total da transmissão para o desenvolvimento dos alunos como protagonista. Vimos que metodologias ativas são uma ferramenta para isso, que nosso objetivo final é sempre a aprendizagem significativa, aquele conhecimento que fica porque faz sentido. E vimos algumas dessas ferramentas como sala de aula invertida e aprendizagem por pares e os aprendizagens baseadas em problemas e projetos. A escola está dando um passo muito importante para decidir o melhor para os alunos como um todo. O convite que eu deixo é, vai tomar no cu, vou falar isso nada.